Incomparáveis são as promessas do Senhor para a nossa vida, amém? Louvado seja o seu nome. Que alegria poder estar mais uma vez aqui contigo. Já estivemos hoje pela manhã ministrando ao seu coração e agora estamos juntos novamente para esse estudo glorioso do livro de Mateus. Amém? Estamos em uma série chamada Desvendando o Novo Testamento. E como cristãos, compreendemos a importância fundamental de estudarmos as Escrituras Sagradas. A Bíblia é a palavra viva do nosso Deus. É uma fonte inesgotável de orientação e revelação da parte de Deus para as nossas vidas. E através desse estudo que nós estamos fazendo, desse estudo diligente da Bíblia, nós podemos fortalecer a nossa fé. Amém? Fortalecer a nossa fé, aprofundar o nosso relacionamento com Deus e mais, obter discernimento para enfrentar os nossos desafios no dia a dia. E de Gênesis a Apocalipse, eu sempre digo, a Bíblia é cheia de códigos proféticos e nós só conseguimos entender quando nós buscamos sair de um nível simples da leitura da palavra. Procuramos tirar as camadas para entendermos a vontade de Deus, os códigos proféticos para esse tempo, para essa geração. A palavra é para hoje, é para o meu tempo e para o seu tempo, é para aquilo que Deus irá fazer nas nossas vidas enquanto estamos aqui, caminhando nessa terra, amém? Para que possamos ser vasos de honra nas mãos do Senhor, precisamos conhecer a sua vontade com profundidade. E é isso que nós estamos fazendo aqui essa noite. Estaremos explorando Mateus 6, dos versos 16 ao verso 34. A semana passada estivemos explorando Mateus de 1 a 15 e hoje daremos continuidade a esse estudo. Amém? Para a honra e glória do Senhor. Então, comecemos no verso 16. A palavra diz: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Eu quero te dizer que o jejum, ele era uma prática muito comum entre os judeus, tanto como um ato de devoção, como uma expressão de arrependimento e humildade. No entanto, alguns líderes religiosos, eles faziam isso de forma a chamar a atenção, ganhar a admiração das pessoas. E Jesus vem criticando essa prática, criticando aqueles que jejuam apenas para parecerem espirituais aos olhos dos outros, fingindo ser algo que eles não eram. Jesus critica essa prática abertamente. E ele começa dizendo: quando jejuares. Isso significa que ele espera que nós jejuemos, porque o jejum, ele é um meio pelo qual desconectamos do mundo terreno e ascendemos a lugares altos no reino do Espírito. O jejum, ele tira a nossa alma do controle. É forte isso, não é? Ele tira a nossa alma do controle para que o nosso espírito ele seja fortalecido e o Espírito de Deus possa fluir em nós e através de nós. Quando você jejua, você está se tornando menos conectado, menos consciente e menos comprometido com as coisas desse mundo. E você está se tornando mais consciente das coisas do nosso Pai. Isso é o jejum. É uma prática também muito negligenciada pelos crentes, muito. Se eu te perguntar essa noite se você costuma orar, você vai dizer: sim, eu oro. Se eu perguntar se você lê a palavra diariamente, talvez você me diga: well, eu não leio tão frequentemente como eu deveria. E se eu te perguntar com que frequência você vai à igreja, talvez você me responda: uma vez por semana,
e outros ainda digam: eu nem mesmo vou. E se eu perguntar quantos de vocês jejuam, muito pouco diria que jejua regularmente. Amém? Quando se trata de jejum, a porcentagem que as pessoas praticam é muito menor. Eu creio que isso acontece porque elas não entendem realmente o poder espiritual do jejum. O jejum bíblico, ele é uma prática espiritual profunda e intencional. Ele é intencional. Ele envolve a abstinência de alimento, de comida. Por quê? Porque ele tem o propósito de se dedicar à oração, à entrega, à meditação bíblica, à busca de uma conexão mais íntima com Deus. E o verso 17 continua dizendo: Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto. Lava o rosto. Ungir a cabeça e lavar o rosto eram práticas comuns de higiene pessoal naqueles dias, naquela cultura. Era uma prática comum. Ou seja, Jesus estava ensinando que durante o jejum, os discípulos deveriam se apresentar de forma normal, como se eles não estivessem jejuando. E o princípio nesse verso é que a pessoa deve agir de maneira que somente Deus saiba que ela está jejuando, saiba o que está acontecendo, demonstrando assim uma fé genuína e uma relação íntima com o Pai. E o verso 18 ele continua dizendo: para não mostrar aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu Pai, que está em secreto. E o seu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Meu querido, minha querida, esse é um convite à autenticidade e também à humildade em nossa caminhada espiritual. Fazer algo no secreto. Quando Jesus fala para que o jejum seja apenas ao Pai, seja apenas no secreto, ele está enfatizando a importância da pureza de intenção, da pureza de motivação. Porque você estará fazendo algo em secreto. Amém? E Deus valoriza e recompensa esse tipo de sinceridade e autenticidade. Ele valoriza. Não significa que você não possa fazer um jejum coletivo. Estamos num propósito exatamente agora. Mas tem jejuns que é entre você e o Pai, entre você e Ele. Eu quero te dizer também que essa recompensa, ela não necessariamente é uma recompensa material. Ela também pode ser uma paz espiritual, um crescimento na fé, um recebimento de dons no Espírito. Tudo pode acontecer. Dentro dessa intimidade, o Senhor, Ele te abençoa com bênçãos espirituais. Amém? E o verso 19 a 21 diz: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, aonde a traça e a ferrugem corroem e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não escavam, nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Jesus, ele faz uma comparação aqui entre a futilidade dos bens terrenos e o valor dos tesouros celestiais. Ele adverte contra a acumulação de riquezas e bens materiais na terra, e ele exalta, ele destaca que esses tesouros, eles são temporários, eles são vulneráveis. Os bens espirituais, eles são eternos e incorruptíveis. Ele está se referindo a investimentos espirituais e ações que têm valor aos olhos de Deus. Isso, como atos de amor, de justiça, generosidade, devoção, devocional com Deus, vida com Deus. Esses tesouros, eles são protegidos pelo Altíssimo e permanecem para sempre. Eles são eternos. E Jesus, ele nos convida a refletir onde estamos colocando o nosso foco e o nosso esforço. E também avaliar as nossas prioridades. Se
Gastamos nossas vidas buscando apenas riqueza e sucesso material? Estamos investindo em algo que é temporário, que é estável, instável. Mas, ao buscar as coisas de valor eterno, como a fé, a bondade, a obediência, estamos construindo algo que tem valor eterno e que não pode ser tirado de nós. Não pode ser tirado. Ele diz, porque onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. Ele está declarando que o lugar que escolhemos investir o nosso tempo, a nossa energia, os nossos recursos, revela o que valorizamos, onde realmente está o nosso coração. Se os nossos tesouros estão na terra, focados em posses, focados em status, realizações materiais, o nosso coração estará preso a coisas passageiras, e será difícil viver para Deus de uma forma plena, muito difícil. No entanto, se os nossos tesouros estão em Deus, em coisas espirituais, o nosso coração estará conectado com um Deus eterno. Os nossos desejos e as nossas prioridades moldam o nosso coração e eles direcionam a nossa vida. Por isso que Jesus diz, tome cuidado onde você tem colocado o teu tesouro. Ali estará o teu coração. O coração, ele representa o centro dos nossos pensamentos, das nossas emoções, da nossa vontade. Portanto, ele nos ensina que aquilo em que nós colocamos o nosso tesouro define de fato o que é mais importante para nós. Define de fato. Amém? E os versos 22 e 23 diz: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem mau, o teu corpo será tenebroso. Tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Quão grandes? Jesus, ele fala da candeia do corpo. Ele usa essa metáfora da candeia, que é uma lâmpada, para se referir aos olhos como uma janela do corpo. Os olhos, eles simbolizam a forma como vemos e percebemos o mundo ao nosso redor. Ele representa a nossa perspectiva e intenção interior. Por isso ele diz, se os olhos foram bons, ou seja, se a nossa visão é clara e nossas intenções são puras e focadas nas coisas certas, nosso corpo inteiro estará cheio de luz. Cheio de luz. Isso significa que o nosso ser inteiro estará iluminado por uma perspectiva divina e espiritual, cheio de luz. Agora, se os nossos olhos forem maus, se a nossa visão é turva, cheia de intenções egoístas, avarentas, voltadas para o pecado, o nosso corpo, então, será cheio de trevas. A luz que pensamos ter se revelará uma escuridão. É isso que o Senhor está dizendo. Ele está dizendo que essa escuridão, se essa escuridão é o que consideramos como luz, a situação ainda é mais preocupante. Mais preocupante. Porque fala de trevas interiores. Jesus menciona que se a luz em nós são trevas, quão grandes serão essas trevas. Ele enfatiza o perigo de nos enganarmos sobre a nossa própria condição espiritual. Pensamos estar na luz, mas estamos em trevas. Pensar que estamos na luz quando, na verdade, estamos nas trevas é uma ilusão. É uma ilusão profunda e perigosa. Profunda e perigosa. Mateus 6, 22 e 23 nos convida a analisar como estamos vendo e reagindo ao mundo à nossa volta. Nossos pensamentos e motivações, elas determinam se viveremos em luz ou em trevas.
É importante cultivar uma visão clara e saudável. Amém? Clara e saudável. Que busca as coisas de Deus para que todo o nosso ser reflita a sua luz. Devemos ser honestos sobre o que estamos permitindo influenciar o nosso coração e a nossa mente. E buscar a verdadeira luz que vem de Cristo, evitando esses tipos de ilusões que possam nos levar a andar em trevas. Em nome de Jesus. O verso 24 diz: ninguém pode servir a Deus e a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. E ele é bem claro quando ele diz: não podeis servir a Deus e às riquezas. Não podeis. Jesus, ele está falando sobre a importância de ter uma devoção sincera e singular somente a Deus. Ele estabelece a impossibilidade de dividir lealdade entre Deus e as riquezas, ou mamão. Ele está dizendo: é impossível servir a esses dois senhores. É impossível ter lealdade a esses dois senhores. Existe uma incompatibilidade de senhores. Entre o Deus Todo-Poderoso, o Eterno, e as riquezas. Existe uma incompatibilidade, Jesus está dizendo. E ele utiliza a imagem de um servo que tenta servir a dois senhores. Algo que é impossível na prática. Por quê? Porque um servo ele pode ter lealdade, uma lealdade plena, somente a um único Senhor. Jesus, ele nos ensina que dividir a lealdade entre Deus e as riquezas resulta em um conflito inevitável. Porque os valores e as exigências de cada um são totalmente opostos. São opostos. Ele coloca as riquezas como um senhor competidor. Ele personifica as riquezas como um senhor que compete diretamente com Deus pelo controle do seu coração e da sua mente. Um senhor competidor. O amor pelo dinheiro ele pode se tornar uma forma grave de idolatria, desviando a nossa atenção e o nosso foco, que deveriam ser totalmente de Deus, totalmente dele. 1 Timóteo 6,10 diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Muitas dores. E esse versículo ele reforça a busca incessante por riqueza. Ela nos afasta do nosso Deus e nos leva a uma ruína espiritual. Amém? A verdadeira vida e o significado não estão em posses materiais, mas em um verdadeiro relacionamento com o nosso Deus. Por isso é importante que você faça escolhas sábias, escolhas servir a Deus e não as riquezas, a priorizar a Deus e não as riquezas, aos ídolos. É ter um coração totalmente voltado para o reino de Deus. Existe um perigo muito grande para mim e para a sua vida em dividir o coração. O apóstolo Tiago diz em Tiago 4,4 que nós, que dividimos o nosso coração entre Deus e o mundo, somos adúlteros, porque amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Não é possível dividir essa lealdade. Ou você é amigo de Deus, ou você é amigo do mundo. Ou você serve a Deus, ou você serve as riquezas. Não tem como dividir. Jesus, ele nos convida a escolher a quem serviremos. A quem serviremos. É impossível ter um coração dividido entre Deus e as riquezas. Servir a Deus exige uma entrega total. Total. A escolha de quem ou o que nós servimos determina onde está o nosso coração e como viveremos a nossa vida. Amém? E os últimos versos de 25 a 34 diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Quanto
ao que é vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que é vez de vestir. E ele pergunta: não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Ele chama a nossa atenção para as aves dos céus, dizendo: observai as aves dos céus. Não semeiam, não colhem e nem ajuntam em celeiro. Contudo, o Pai Celeste as sustenta. E mais uma vez o Senhor Jesus nos pergunta: porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo, Jesus dizendo, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram essas coisas. Vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai em primeiro lugar o reino e a justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, vos digo, não vos inquieteis com dias de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados. Para cada dia basta o seu próprio mal. Jesus ele está dizendo que as nossas necessidades básicas, como comida, bebida e vestimento, elas serão supridas. Serão supridas. E ele nos chama a confiar em Deus nessas necessidades. Filipenses 4, versos 6 e 7 diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes e em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o vosso entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. Deus é provedor de tudo, incluindo os seres humanos, a criação. E ele diz: e sobre acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Jesus está destacando a inutilidade da preocupação, afirmando que a ansiedade não muda a nossa situação. Não muda. Provérbios 12, 25 diz que a ansiedade no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Esse versículo mostra que a ansiedade nos desgasta absurdamente e não nos traz nenhum benefício. Mas uma palavra do Senhor, uma palavra de encorajamento, ela nos restaura, ela nos traz paz. E Jesus nos chama de homens de pequena fé. Todas as vezes que você se preocupa, ele está dizendo: homem, mulher de pequena fé. Onde está a sua confiança em Deus? Onde está? Jesus está nos convidando para uma fé maior, naquele que provê todas as coisas. Ele quer que entendamos que confiar em Deus é um reflexo da nossa fé e da nossa confiança no Pai. É um reflexo. Precisamos ter esse tipo de fé, que confia no meio das necessidades, no meio do deserto. Amém? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Esse é o ponto central da mensagem. Se colocarmos Deus em primeiro lugar em nossas vidas, Ele cuidará de todas as nossas necessidades. E Ele diz: não vos inquieteis com o dia de amanhã. Não vos inquieteis. Cada dia tem o seu próprio desafio e que devemos viver um dia de cada vez, confiando em Deus para o amanhã, em Deus. Ele nos ensina a deixar de lado a ansiedade e confiar plenamente no Senhor. Jesus está nos chamando para uma vida de fé, meu querido e minha querida,
onde buscamos em primeiro lugar o seu reino e confiamos que Ele cuidará de todo o restante. A confiança em Deus, ela nos liberta de uma carga de preocupação e ela nos dá paz para viver com alegria e esperança. Amém? Deus é fiel, poderoso e digno da nossa confiança. Digno. E Ele suprirá todas as nossas necessidades, porque Ele cuida de cada detalhe da nossa vida. Amém?